Olá, amigos, olá, amigas. Mais uma vez estamos aqui adentrando os lares de vocês, pedindo licença e esperando que a gente possa passar momentos bons e proveitosos dentro dos princípios e orientações da nossa doutrina espírita. Lembrando primeiro a todos que nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, né? Então, apenas um mês para reverenciar uma endemia mundial, né? Que acontece há muitos anos, cada vez numa proporção maior. E agora que nós estamos vivendo essa pandemia mundial, mais e mais os índices, né, de suicídio aumentam no mundo e aqui no nosso Brasil, né? Por tantas e tantas razões, agora somadas a essas novas de doenças, perdas, desempregos e uma série de sentimentos que levam ao vazio existencial das pessoas. Então estejamos atentos para isso, sabe? Para impedir que algum de nossos irmãos definha a vida que Deus nos deu. Como criaturas de Deus que somos, é Ele que determina o nosso tempo aqui na Terra. E é sempre melhor a opção de viver, né? De viver na sua plenitude, passar por cima de todos esses conflitos existenciais que a gente esteja vivendo. Então, nós tentaremos falar um pouco disso, não propriamente do suicídio, porque já falamos em palestras anteriores, tá? Mas falar dos conflitos existenciais, como a semana passada nós falamos da depressão, como podíamos estar falando aqui do pânico, de ansiedade, de melindres, de tantos e tantos problemas que levam o ser humano a querer fugir dessa vida. Mas se ele tiver os valores cristãos e espíritas bem fundamentados dentro de si, ele jamais vai pensar nisso, porque ele vai ter a certeza de que ele é um espírito imortal. Ele está aqui revestido de um corpo, mas ele tem pluralidades de vidas, pluralidades de mundos pelos quais ele já passou e ainda vai passar. Ele vai reencarnar quantas vezes se fizer necessário, sempre com o objetivo, né, de se aprimorar, de cada vez mais evoluir. Nós estamos na senda deste mundo para chegarmos ao progresso. Então, o suicídio tem que ser descartado da nossa vida. Então, vamos buscar força na fé espírita ou na outra fé de cada um para tocarmos o barco, né? E como sempre fazemos, vamos então escolher um anjo, fazer algumas preces para elevar o nosso coração, o nosso pensamento, nossos sentimentos a Deus e ao mundo maior e nos prepararmos então para falar de alguns conflitos existenciais como um alerta, né, da gente assim ver o outro numa situação pior do que a nossa e aquilo então nos dá um certo, né, conforto, né? Não, eu tenho que ajudar aquele meu irmão porque ele está numa situação pior do que a minha, né? Então vamos ver aqui o que nos reserva o anjo de hoje. Então o anjo de hoje é o anjo da união. Olha que bonito. No cerne da alma, conhecemos o sentimento da união perfeita que nos inspira compaixão por todos os seres. A força da união remove bloqueios e dissolve a indiferença. Quando duas ou mais pessoas estão unidas em nome do amor, em nome de Deus e da verdade, a energia espiritual se derrama em bênçãos e preenche a todos com sua dádiva. E aí nós deixamos uma frase para reflexão, né? Eu sou um canal para a expressão da união entre todos os seres. Eu sou um canal para a expressão da união entre todos os seres. Então era aquilo que nós estávamos falando, nós precisamos nos unir, nos amparar, né? Sempre sendo aquele ombro amigo, né? Aquela mão que ampara, aquele olhar, né? E aí então nos caiu aqui, olha só, conforto, a lição do conforto. Que fazer quando não podemos interferir numa situação que nos aflige ou quando já fizemos tudo o que humanamente podemos sem aparentemente nenhum resultado?
Como encontrar luz e conforto ante um fato consumado que não queremos aceitar? Deus pode. A Ele todas as coisas são possíveis. Volvemo-nos a Ele em fé para que nos abençoe, e a insatisfação ou revolta muitas vezes nascem da má compreensão do sentido da vida, de nós mesmos, de nossa real ligação com Deus. Tenhamos fé, confiemos a Deus em prece e entreguemos-lhes a solução dos problemas. Ele suscita o meio, quer se trate de nós mesmos, quer de algum ente querido. Deus nos ama muito mais do que podemos amar. Ele tem visão mais alta de cada situação ou problema e nos conduz sempre à solução. Que fazer quando um ente amado que fazia parte essencial em nosso viver nos é repentinamente arrancado? Devemos ver que Deus está conosco e prevê cada mudança das nossas vidas. Ele nos faz compreender para aceitar os fatos naturais desta vida. Ao mesmo tempo, provê-nos recursos internos e move meios externos para que o bem final nos seja assegurado. Ainda que isso nos exija esforço de adaptação, tenhamos fé que Deus está conosco. E em João, capítulo 3, versículo 2, está lá: a minha paz vos deixo, não vos turbeis. Né? Então, tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje, né? O vazio existencial, os conflitos existenciais, os melindres, né? Vamos então nos preparar através de diversas preces e irradiações. Desejando que a paz espiritual esteja conosco, pedindo a permissão das equipes espirituais para essa sessão de preces e radiações para os desencarnados, os enfermos do corpo e da alma, aflitos, para os nossos lares, né? Então, prece de agradecimento. Neste momento, elevemos o pensamento a Deus em gratidão por nos dar força para realizarmos a tarefa de autoaperfeiçoamento, pela oportunidade de evoluirmos através do aprendizado prático e pela saúde, sabendo que somos responsáveis por ela. Agradecemos a família onde estamos e os irmãos do caminho, aqueles que amamos, aqueles que nos amparam quando fraquejamos e aqueles que apontam nossas fraquezas e mostram onde temos necessidade de melhorar. Agradecemos, Senhor, pelo novo dia que recebemos das tuas mãos, como oportunidade para amar, servir, fazendo bem, auxiliando na construção de um mundo melhor e mais justo. Agradecemos o amparo que recebemos nas tarefas que realizamos e as casas espíritas, que através das suas correntes espirituais acolhem a todos, dando proteção, força nas horas de aflição e desânimo, incentivo nas horas de alegria e triunfo. Pai, nós te agradecemos a vida eterna, esta encarnação, todas as encarnações e oportunidades sagradas que nos concedeste para que possamos praticar os ensinamentos deixados por Jesus, nos tornando assim dignos de sermos chamados de teus filhos. Envolvidos nestes momentos de reflexão, com vibrações de harmonia e de luz, lembremos dos nossos entes queridos que estão partindo a todo momento e aqueles que já partiram e nos aguardam na pátria espiritual. Pai, nossa confiança renasce diante da certeza da sobrevivência da alma dos seres que nos antecederam nas passagens terrestres. Sabemos que seus trabalhos não estão perdidos e que as nossas afeições não são desfeitas como um sopro sem esperança. Acolhe, Pai, as preces que dirigimos a todos aqueles que já não se encontram mais no plano físico. Permita que os bons espíritos levem até eles nossas palavras e nossos pensamentos de que a vida terrena é apenas um curto espaço, uma curta passagem que conduz a uma vida melhor. Temos certeza de que a nossa separação é apenas temporária e, por mais longa que possa parecer, sua duração se apaga diante da felicidade eterna que Deus nos concede através do seu imenso amor e da sua misericórdia infinita. Neste momento, enviemos a cada um dos nossos entes queridos a flor da esperança, a luz da oração, a amorosidade, que as nossas mentes possam clarear-se ao entendimento
para que saibamos ser agradecidos ao Pai pela oportunidade de vida eterna. E através, então, da prece de Ismael, vamos então vibrar pelos enfermos, pela nossa nação e pelo mundo, né? Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos, pecadores nas lutas deste mundo. Espírito bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos, a majestade do teu reino e infunde em todos nós sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dai a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e receba em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho do espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos brilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Prosseguindo, vamos fazer um apelo em benefício dos nossos lares e por todos aqueles que conosco convivem em todos os ambientes. Mentalizemos a nossa casa, então, peça por peça, e vamos fazendo uma limpeza mental e espiritual. Deus de amor e bondade, rogamos neste momento a proteção ao nosso lar, oficina que a tua misericórdia nos oferece para trabalharmos relacionamentos do momento e do passado, aparar arestas e desenvolver os sentimentos de fraternidade, tolerância e paciência. Auxilia-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos de paz, harmonia e concórdia no ambiente que escolhemos por vontade ou por necessidade, o que em qualquer caso é escola e caminho insubstituível para o nosso aperfeiçoamento e o de todos que habitam conosco. Agradecemos o trabalho dos espíritos amigos que velam pelo nosso lar, nossos guias que nos amparam, Senhor, dando-lhes condições para continuar essa tarefa e a nós um comportamento digno para sermos merecedores desta proteção. E aproximando-nos então do encerramento desse trabalho de prece e radiações, pedimos aos amigos espirituais aqui presentes força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na seara do Senhor. Aproveitemos o momento da prece de encerramento para vibrarmos também pela cura e a paz mundial. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos indicaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes do pouco que temos para que a felicidade se multiplique entre nós. Auxilia-nos a conter as nossas fraquezas para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência ou a vontade do suicídio. Pai, dai-nos alegria e não permita que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer a tua bondade em todos os acontecimentos, em todas as coisas dessa encarnação. Dai-nos a conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de sabermos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Assim, em nome de Deus, de Jesus, nosso divino mestre, com a sublime assistência de toda essa equipe espiritual, de cada um dos anjos guardiões, de vocês e nosso, também os protetores, encerramos esse trabalho de prece e radiações, desejando muita paz e luz nos lares. E vamos então ao nosso tema, que é o vazio existencial, né? Para isso, então, eu me amparei aqui desse livro, Conflitos Existenciais, do Divaldo Pereira Franco, tá?
da inspiração e do ditar de Joana de Ângeles, né, para a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então aqui existem vários conflitos existenciais que levam a este vazio existencial e podem levar até esses sentimentos de suicídio, né? Vou citar alguns aqui, mas só vou pegar uma partezinha deles, visto que temos muito pouco tempo para tudo. Então, esse livro ele trata de fugas psicológicas, de preguiça, de raiva, de medo, de ressentimento, de melindres, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, alcoolismo, estresse, fobias, coragem, amor, morte. Então, tudo isso alguns são conflitos existenciais que podem levar, então, a o que nós apenas escolhemos um mês do ano para que seja, né, lembrada dessa endemia mundial que é o suicídio e lembrar da importância da vida e de que nós somos obras-primas de Deus. Então, como obras-primas de Deus, Ele nos dá vida e só Ele que sabe quando retirar, né? Então, nós temos motivos de sobra para ficarmos contentes e orgulhosos, pois cada um de nós é uma obra-prima de Deus. Você já viu um pintor, um escultor trabalhando? É lindo de ver, né? Ele pensa, escolhe as tintas, dá uma pincelada, olha o quadro da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, estica o pescoço para ver mais de perto, retoca aqui, retoca ali, é mesmo um trabalho de mestre. E pensar que nós somos feitos assim, né? Nós somos e fazemos a cada dia a pintura da nossa vida, o quadro da nossa vida, com as cores que nós queremos dar, né? Com todo esse cuidado, com todo esse carinho e esmero pelo nosso Deus Pai, artista de toda a criação. Como podemos deixar de nos amar se somos obras do carinho e do amor de Deus? Se Ele que é Deus nos ama, pode existir algum motivo que impeça de nos amarmos? Então nós temos que nos amar muito, né? Nós já falamos outro dia do alto amor, do alto perdão, da receita do crescimento, né? Que não existe pessoas maduras que não tenha passado por limites impostos pelo sofrimento, pela depressão, né? Pela angústia, pela ansiedade, pela dor das perdas de amor, das perdas por morte mesmo, né? Então faz parte da receita do desenvolvimento humano uma boa dose de renúncia, de limite, de dor e sofrimento. Quando estamos renunciando, estabelecendo limites, estamos selecionando e definindo a nossa personalidade, o nosso modo de ser. Se não escolhermos algumas coisas e rejeitarmos outras, mesmo que isso exija sofrimento, seremos sempre pessoas dispersivas, confusas, indecisas e nunca atingiremos a unidade e a maturidade. Somos verdadeiramente adultos e livres quando sabemos escolher, apesar do sofrimento e além dos sentimentos. E este é um bom teste para ver o nosso grau de maturidade pessoal e espiritual. A criança prefere brincar às vezes a estudar. O adulto escolhe visitar um amigo enfermo a assistir às vezes uma partida de futebol que aprecia tanto. Então, um certo esforço é sempre necessário para atingirmos as nossas metas, né? Como obras-primas de Deus, Ele nos bota tudo ao nosso alcance, né? Mas nós temos que lutar por isso, né? Eu aqui encontrei uma rogativa muito interessante que estava no bolso do Robert Kennedy antes da morte dele, né? E que diz assim, ó, foi encontrado esse bilhete, né? Quando ele foi assassinado. Em tuas mãos, Senhor, eu me abandono. Volve e revolve essa argila como barro nas mãos do oleiro. Dá-lhe a forma que tu queres. Destrói-a como foi destruída a vida de John, meu irmão. Manda, ordena o que queres que eu faça. Elogiado ou humilhado, perseguido, incompreendido, caluniado, consolado, sofrido, inútil para tudo, não me resta senão dizer a exemplo de tua mãe, faça-se em mim a tua palavra. Dá-me o amor por excelência, o amor da cruz, mas não da cruz heróica.
que pode nutrir o amor próprio, mas da cruz vulgar, que se carrega com repugnância daquela que todo dia se encontra na contradição, no esquecimento ou no fracasso, nos falsos juízes, na frieza e no desprezo dos demais, no mal-estar pelos defeitos do corpo, pelas trevas da mente, pela avidez e pelo silêncio do coração. Então somente tu saberás que eu te amo, ainda que eu mesmo não o saiba, né? Uma bonita rogativa, né? Selecionei aqui mais alguma coisinha para a gente falar da necessidade de ser homens de bem, de verdade, né? Como é bom ser bom, né? Todos temos um autoconceito de nós mesmos, quer dizer, nem todos, né? Mas e julgamos que os outros nos observam, se lembram de nós, nos amam, e quando constatamos o contrário, sofremos e nos melindramos, né? Então, nós sofremos muito inutilmente pelas nossas escolhas e pelos nossos melindres, né? E muita ilusão querer um lugar cativo na mente e no coração dos outros. Façamos o bem sem esperar nunca recompensa. Aí nós não sofreremos se nós fizermos o bem sem esperar nada em troca. Por pura gratuidade e amor. Simplesmente porque sentimos prazer e necessidade de fazer o bem. Porque somos filhos do bem e nascemos para o bem. E em Deus está a nossa segurança, né? Então, por isso, nós temos que vencer os conflitos existenciais e jamais chegar ao exagero de querer dar um fim à vida. A vida é eterna, nós não vamos dar fim a ela. Vamos dar fim a essa vida terrena. Nós continuaremos vivendo e com muitos sacrifícios em lugares bem penosos e bem trevosos, né? Então, a criança, mesmo nos maiores perigos, está serena e tranquila quando o pai ou a mãe estão com ela. Se é assim com pais humanos, imagine com Deus, que é mais pai do que qualquer um dos melhores pais, e seu amor é um amor eterno e sem medida. Portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir nesses momentos de incerteza. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade, né? E agora, então, vamos aqui nos conflitos existenciais, terminar aqui com uma passagem, né, da Joana de Ângeles, quando ela fala da psicogênese, da perda de sentido, da autoconsciência e da terapia libertadora, que ela está falando do vazio existencial, né, na psicogênese da perda do sentido, né. Então, em face dos conflitos que remontam ao passado espiritual, o indivíduo renasce assinalado por certas fraquezas e debilidades de forças morais, que resulta da sua indisciplina, da sua falta de vontade na conduta durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Não poucas vezes, preso ao cordão umbilical da mãe, não amadurece psicologicamente a ponto de libertar-se, mantendo interesses imediatos, entre os quais a planificação emocional através, muitas vezes, de conluios espúrios, né? Antes, porque os preconceitos eram muito severos em relação, desde os comportamentos sexuais, a culpa inscrevia-se nos refolhos da sua psique, atormentando-o, levando a uniões ligeiras, destituídas de sentido emocional profundo, sem a anuência do amor e nem o respeito que se devem a todas as criaturas umas às outras. Mais necessidade fisiológica do que expressão de realização afetiva. Quando não lograva a completude, experimentava o vazio existencial, que se fazia acompanhar pela falta de outros objetivos existenciais. Lentamente, nesse estado emocional, perdia a própria identidade, mergulhando em aparências que pudesse agradar aos outros em detrimento da sua própria realização. Na atualidade, não obstante o sexo, constitua um paradigma de comportamento essencial à sua satisfação
aligeirada, continua destituída de significado profundo, que permita o equilíbrio das emoções e a segurança afetiva. A troca insensata de parceiros na busca da variedade, ao invés de satisfazer, mais frustra, e demonstrando que o intercurso sexual é mais um modismo da sociedade moderna, que se considera liberta dos tabus do passado e que realmente uma forma de expressar, do que realmente uma forma de expressar os sentimentos e trabalhar a ansiedade. Nessa busca desenfreada, transita-se de um estado de estresse para outro, e sem que haja harmonia interior nas buscas efetuadas. As pessoas que compartem desses momentos são descartáveis, grátis ou remuneradas, bem ou mal situadas no contexto social, objeto de uso sem nenhum sentido psicológico realizador. Quando conhecidas e importantes, portadoras do brilho que a mídia ilusória lhes confere, constituem um desafio para o conquistador ansioso, masculino ou feminino, que após a vitória não lhe encontra nada de especial, somando as anteriores às novas frustrações que terminarão por levá-lo às fugas espetaculares pelas drogas, pela depressão, pelo vazio existencial. Em face da rapidez dos momentos, não se apresentam oportunidades para o amadurecimento das emoções, para escolhas corretas, para reflexões e ponderações significativas. Os indivíduos são devorados pela volúpia do muito agarrar e do pouco reter. Freud assinalava no seu tempo que o fator preponderante mais comum para esses tipos de conflitos, solidão, ansiedade, insegurança, era a dificuldade que todos experimentavam em aceitar o lado instintivo e sexual da vida, em razão dos preconceitos e tabus de que a sociedade se revestia. Posteriormente, foram assinaladas outras razões, como sejam sentimento de inferioridade, incapacidade para enfrentar os novos desafios que se apresentam e a própria culpa que as pessoas carregam. Tratava-se de uma inconsciente hostilidade que vigia entre os indivíduos e os grupos sociais em terrível luta competitiva. A grande maioria dos que assim se comportam intelectualizou-se, aprendeu a discorrer sobre temas variados, mesmo que superficialmente, mas não aprendeu a trabalhar-se interiormente, a enfrentar os seus medos, os seus demônios, as suas culpas, sempre transferindo-as no tempo ou anestesiando-lhe no inconsciente. Então, esse vazio não significa ausência de significados internos, de valores adormecidos ou ignorados, mas sim da incapacidade que toma do indivíduo, sugerindo impossibilidade ou inulidade de lutar contra a maré das dificuldades, permitindo-se uma ressignificação indiferente como mecanismo de autodefesa que se transforma num grande vácuo interno e pouco a pouco se adapta à nova conjuntura, perde o interesse pelo desejar, pelo realizar, ficando amorfo, desanimado, desinteressado, com aparência que corresponde aos padrões sociais por mínima exigência do ego soberbo e rebelde. Então se torna perdido e sem respeito até dentro do grupo social das instituições. O animal irracional permanecerá jugulado ao instinto sem a capacidade de distinguir o belo ou expressar-se de maneira coerente. Já o homem, tem que ser diferente, será interpretado pela mente consciente como ser humano, que lhe entenderá os reflexos condicionados, as necessidades e automatismos, nunca, porém, ele próprio percebendo racionalmente o significado dos símbolos nem dos acontecimentos à sua volta. É provável que muitos indivíduos aspirem ao não sofrimento que se deriva da autoconsciência, preferindo as noites dormidas longamente, sem sonhos catárticos, representativos dos conflitos que estão sendo eliminados. Em consequência, não teriam ideia do seu próprio estado, por falta de autoconsciência, dessa incomparável capacidade de entender e de estabelecer metas, objetivos verdadeiros na existência.
O objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas. O Deus interno tornando pessoa uma individualidade que pensa. Temos que lembrar que somos todos deuses, né? Cada qual estagia em um nível de autoconsciência que lhe define a idade espiritual e o progresso alcançado. Tudo no ser vivente exige ação, movimento, esforço, que mais o fortalece para o desempenho da finalidade para a qual foi criado, que é o progresso espiritual, né? Para nos tornarmos, então, espíritos puros, né? A pessoa deve descobrir a finalidade da sua existência aqui na Terra, como alcançar o objetivo de tentar ser feliz, superando os conflitos, ou tratando-os, vivendo de maneira clara e sem culpa, usufruindo os dons da existência, aperfeiçoando-se sempre. A comunhão mental em outras ondas de pensamentos, em áreas extrafísicas, proporcionando-lhe a identificação com entidades benfeitoras que a inspirarão, darão a decisão e conduta saudável, enriquecendo-o de bem-estar. Num período, porém, de angústia e de ansiedade, em face das dificuldades de identificação de metas, de objetivos de compromisso, necessita mais do que nunca de uma assistência, às vezes, psicanalítica ou psicológica, como eu falei no outro dia, um tripé, né? Do médico, do psicólogo e também da religiosidade, a fim de diluir a ansiedade e os conflitos existenciais gerados conforme a psicogênese em que se apoia. A assistência orientadora irá auxiliá-lo na liberação dos medos e culpas, das frustrações e mágoas, melindres e ressentimentos, ensejando-lhe a indispensável motivação para prosseguir em razão dos júbilos que o tomarão, facultando-lhe sempre novos cometimentos satisfatórios. Então, nós vemos que os conflitos existenciais, eles estão aí à nossa volta, nos testando, porque nós estamos num plano de provas e expiações, e nós temos que buscar força no mundo espiritual, força dentro de nós, para superarmos esses conflitos e vermos e termos essa visão da vida eterna, de espíritos imortais que somos, sempre amparados pelo mundo espiritual, nunca estamos sozinhos. Então nós temos que deixar de lado o vazio existencial e buscar o verdadeiro sentido da nossa vida, que é o aproveitamento da nossa encarnação, buscando a moral, a ética elevada, buscando a verdade, a justiça, o amor, a caridade verdadeira, né? Não a caridade material, mas a caridade moral mesmo, né? Aquela que realmente nos ampara, buscar sempre um sentido objetivo na nossa vida, amparando os nossos companheiros de jornada para que eles também não vivam em vazio existencial, que a gente se acomplicie, que a gente busque a tolerância, o entendimento e a compaixão junto dos nossos irmãos, para tocarmos essa nossa existência, para que possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos, que possamos do outro lado ser recebidos pelos nossos ancestrais, sabendo que cumprimos com a nossa tarefa. Nós não viemos aqui para estacionar, não viemos aqui para nos deslumbrar, para viajar, para passear, para simplesmente usufruir dessa vida, mas para aprender com ela e sermos irmãos de jornada dos nossos irmãos, companheiros e companheiras que se unem, como nós vimos ali no início, no Anjo da União, para se ampararem, para crescerem juntos como irmãos de jornada, sempre buscando a retidão, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? Buscando através da doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, através do Evangelho, que é a boa nova, trazida por Jesus como farol balizador das nossas vidas. Se nós estivermos amparados no Evangelho e em boas atitudes, porque nós sempre sabemos qual o caminho do bem e qual o caminho do mal.
Então nós procuremos sempre buscar o caminho do bem, vencendo os conflitos existenciais. Nada como um dia após o outro, né? E tudo lembrando daquela frase que o Chico sempre dizia, né? Tudo passa nessa vida, né? Então nunca nos desesperemos e não permitamos que aquele que está ao nosso lado, que nós saiamos de perto dele sem que ele esteja se sentindo bem e melhor. Então, desejando a todos vocês uma boa semana de reflexão, nesses tempos tão difíceis que nós estamos aí por volta de 7 meses, apartados de muitos dos nossos irmãos, apartados dos lugares onde nós gostaríamos de estar, que era lá no centro espírita, conversando diretamente com as pessoas, ajudando a cada uma delas nos seus problemas, nos seus momentos difíceis, e estamos todos aqui, né, à distância, mas próximos.